Vamos lá, o primeiro caso. Primeiro caso, eu vou trazer o caso da boneca Annabelle. Acho que todo mundo conhece. A boneca possuída mais famosa do mundo. É também um dos casos mais populares investigados pelos Warren. Bem diferente da aparência assustadora dos filmes, Annabelle era uma boneca de pano que com uma jovem enfermeira chamada Donna ganhou de sua mãe. Porém, ela e sua colega de apartamento, Andy, perceberam que o brinquedo mudava de posição e até mesmo de cômodo sozinha. As duas chegaram a encontrar bilhetes espalhados pelo apartamento com pedidos de ajuda em caligrafia de criança. O namorado de Andy relatou que acordou com muito frio em uma noite e viu a boneca lentamente se rastejar sobre seu corpo, tentando estrangulá-lo. Apavorada, Donna e Andy chamaram uma médium que disse que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina de 7 anos, chamada Annabelle Higgins. O casal Warren foi chamado e detectou uma presença demoníaca no brinquedo. Eles abençoaram o apartamento e removeram Annabelle de lá. Ela permanece até hoje em uma caixa de vidro no Museu Sobrenatural do casal e se imortalizou com a sua própria franquia cinematográfica. Eu vi sobre eles no canal do Spock Houses. Eles são bem famosos, esse casal, viu, Mac? Vamos lá para o nosso segundo caso, né? Horror em Amityville. Outro caso bem famoso é o da casa assombrada em Amityville, que rendeu incontáveis filmes assustadores. Alguns pelos sustos e outros pela péssima qualidade mesmo. Em 1975, a família Lutz se mudou para uma casa em Long Island, onde um homem havia assassinado 6 pessoas e sua família há mais ou menos um ano. Nos primeiros 28 dias, morando na nova casa, os Lutz relatavam enxames de moscas inexplicáveis, sons de batidas, entidades estranhas e testemunharam a levitação de um dos membros da família. Os Warren foram chamados para fazer uma varredura no lugar e eles levaram uma equipe de TV junto. Uma das fotos tiradas na casa parece mostrar um garotinho nas sombras, com olhos brilhando. Essa foto ela é bem divulgada na internet, eu não sei se vocês já viram, né? É um garotinho com olhos brilhando, parece que ele tá na janela. Agora cabe a cada um acreditar ou não, né? Não sei. Vamos lá para o nosso terceiro caso. O exorcismo de Connecticut. Em mais um caso de residência com passado macabro, Ed e Lorraine foram chamados em 1986 à casa dos Snedeker, que costumava ser uma funerária e estava infestada com espíritos malignos. O caso é relatado em detalhes no livro Ed e Lorraine Warren, Lugar Sombrio, publicado pela Caveira, além de ter originado filmes e documentários a respeito. A família Snedeker relatou ter sentido um cheiro de carne podre em diversos cômodos da casa, e a água às vezes
saía das torneiras na cor vermelha. Os espíritos malignos supostamente atacaram sexualmente 2 membros da família. Os Warren atribuíram os acontecimentos estranhos às almas daqueles trazidos à casa funerária. Sobre isso. Pessoal, eu tô com uma metinha aí, né? Como vocês sabem. Eu ainda preciso bater essa meta. Quem puder me ajudar a bater a metinha aí, né? Tá logo acima. Eu vou fixar o comentário. Ajudem a Fabi. Se você não puder ajudar, vou super entender. Ajudem com os seus comentários. Ajudem com a sua presença aqui na live. Ok? E bora que bora. Lugar horrível? Essa eu conheço, lugar horrível. Ah, essa casa aqui? Ou museu? Hoje em dia a casa não tem nada, só energia. Eu acho que eles não conseguiram, né? Banir essa coisa que tava lá dentro, creio eu. Essa presença demoníaca, né? Algum espírito, sei lá. Vamos para o nosso próximo caso, né? A família Perron. Ficou lá e continua ainda aumentando mais e mais. Ah, ela aumenta os cômodos, né? Parece. Ou não? É essa que aumenta os cômodos? Ou é aquela casa que a gente viu no filme. Como é que chama aquele filme lá? Que a casa aumenta os cômodos, gente. Essa é outra. Rose Red. Rose Red. Por sinal, é um filme muito bom, viu, gente? Se vocês não conhecem ainda o filme Rose Red, a casa é a casa maldita, a casa mal assombrada, algo assim. A família Perron. Mais uma família que deveria ter desconfiado do preço do imóvel que estava adquirindo. Os Perron estavam maravilhados quando se mudaram para uma casa no campo em Rhode Island. Com suas 5 filhas, Acontece que muitos ex-moradores tinham morrido sob circunstâncias terríveis, assassinados ou por suicídio. A família começou a acreditar que os espíritos dessas pessoas ainda habitavam a casa. Alguns eram mais amigáveis, brincavam com as crianças ou ajudavam nas tarefas, mas outros espíritos eram sinistros e atormentavam a família. Ed e Lorraine foram chamados em 1974, porém a sua presença pode ter piorado as maldições que ocorriam ali. A história serviu como inspiração para o primeiro filme da franquia, Invocação do Mal. Quem assistiu Invocação do Mal? Quem assistiu? Muito bom, né? O filme, por sinal, eu gostei. Muito interessante. Queria sentir e ver essas coisas. Pois é, né, Kyo? Talvez essas coisas ainda não acharam oportunidade de se mostrarem pra você, né? Mas é melhor não ver, viu? Eu acho que é melhor você não ver. Henrique Reiki, boa noite. Obrigada pelo lurk. Se achegue, porque hoje a gente vai falar algumas coisas sobrenaturais. Vamos lá para o nosso quinto caso. O Poltergeist de Enfield. Em 1977, os Warren foram chamados
para investigar o caso de uma família que vivia numa casa assombrada por um poltergeist na Inglaterra. Peggy Hodgson, uma mãe solteira, disse ter visto os móveis da sua casa se movendo sozinhos, e dois de seus 4 filhos tinham ouvido batidas vindas de dentro das paredes. Em mais ou menos 1 ano e meio, mais de 30 pessoas também testemunharam eventos semelhantes no local, incluindo vizinhos, jornalistas e pesquisadores paranormais. As 2 filhas, Peggy e Janet, e Margaret, foram fotografadas levitando em alturas consideráveis. O caso serviu de inspiração para Invocação do Mal 2. Não existir em mundo espiritual, eu poderia mudar quem sou, teria algum sentido. Não ser um primata brincando nesse planeta seria mais emocionante. O mundo espiritual todo mundo sabe que existe, né? Vamos lá para mais um caso, o 6º caso aí, né? Vamos para a assombração dos Smurf. Em 1974, Jack e Janet Smurf se mudaram para uma casa na Pensilvânia, que se tornou palco de acontecimentos inexplicáveis. Tais eventos levaram a família a acreditar que a residência estava possuída por um demônio, que teria jogado o cachorro deles contra a parede, mordido a orelha de Jack e empurrado uma das meninas escada abaixo. O casal ainda afirmava ter sido abusado sexualmente pela entidade. Os Smurf chamaram os Warren em 1986, que confirmaram existir um demônio e 4 espíritos. Ed afirmou ter visto uma massa escura dentro da casa, o que seria um aviso do demônio para que ele mantivesse a distância. A história pode ser conferida em detalhes no livro Ed e Lorraine Warren, Vidas Eternas. Querendo ou não, né, o Kill. Muitas pessoas já viveram coisas sobrenaturais e não são esquizofrênicas, né? Não são pessoas, são consideradas pessoas normais. São consideradas aí, se for passar por um estudo, se for passar pelos exames, não é considerada uma pessoa esquizofrênica. O lobisomem de Southend é o 7º relato aí, gente. De longe, um dos casos mais bizarros investigados pelo casal. O episódio do lobisomem de Southend também ocorreu na Inglaterra. Um carpinteiro chamado William Ramsay afirmava estar possuído por um demônio que o obrigou a tomar a forma de um lobisomem. Ramsay supostamente teria passado por sua primeira transformação aos 9 anos de idade. Conforme o relato por ele, estava brincando fora de casa quando sentiu uma brisa congelante, seguida de um cheiro terrível. E por um acesso súbito de raiva que o levou a arrancar o poste de uma cerca.
com a cerca ainda presa a ele, e a roer o arame. O carpinteiro não teria passado por nada parecido até se tornar adulto, quando começou a ter violentos acessos de raiva, acompanhados de uma força sobrenatural. Nesses episódios, ele mostrava os dentes como se fossem presas e curvava as mãos, como se fossem garras. Quando os Warren souberam do caso, chamaram Bill Hansen para passar por um exorcismo na igreja deles, em Connecticut. Interessante, hein? Lobisomens, demônios. Esquizofrenia pode acontecer em fases sem que a pessoa tenha a condição permanente. Pode acontecer como resposta a emoções. Vamos para o nosso 8º caso. Ernie Johnson. Em 1981, Ernie Chain Johnson foi acusado pelo assassinato de seu senhorio, Alan Bono. Um pouco antes disso, Ed e Lorraine tinham sido chamados para ajudar em um suposto caso de possessão demoníaca no irmão da namorada de Ernie. Dizem que durante o exorcismo, o demônio poderia ter passado para Ernie. A possessão foi utilizada como argumento pela defesa do réu no julgamento, o que gerou bastante controvérsia e especulação na época. O caso se tornou famoso recentemente por ser inspirado o roteiro de Invocação do Mal 3. E esses são algumas dos casos, né, investigados por Ed e Lorraine Warren, na verdade. Acreditando ou não, é melhor não duvidar. Na verdade, o que eu citei para vocês foram apenas 8, né? Mas eles têm mais de 10 mil casos, né, paranormais com poltergeists e possessões demoníacas em casas, né? Esses foram apenas 8. Também tem as casas mal assombradas, que resultaram em relatórios únicos sobre o que pode haver de fato do outro lado. Lembrando a todos aí que temos um museu, né? Fizeram na casa da Lorraine e do Ed, tem um museu, né? Onde eu creio que hoje não é aberto visitações. Não sei se até hoje há visitações nesse museu, né? Onde nesse museu tem alguns artefatos que eles recolhiam, né? Das casas, dos locais que eram considerados amaldiçoados ou possuídos. Sim, reabriu, Fabi. Ah, reabriu? 10K, mais de 10 mil casos. Eles investigaram, o Mac. Eu acho que esse museu agora tá sob os cuidados dos netos, né? Responsável por manter o legado dos Warren desde a morte de Ed em 2006, Lorraine faleceu em abril de 2009,
aos 92 anos de idade, em Connecticut, e juntou-se ao marido no plano astral para viverem suas vidas eternas lado a lado. O otimismo e a fé inabaláveis dos dois foram fundamentais para enfrentar as forças do mal do lado de cá. Agora eles descansam juntos para sempre. Legal, né, gente? Agora, 10.000 casos sobrenaturais. Será que esses 10.000 casos sobrenaturais foram frutos da mente de Ed e Lorraine Warren? Tem vídeos, né? Foram documentados. Será que todas essas pessoas nessa casa, o Ed, a Lorraine, as pessoas que sofriam esses ataques, né? Esses ataques espirituais, será que todos eles eram esquizofrênicos? Deixa aí a pergunta a vocês aí. Deixa eu ver, tem mais alguns casos aqui, né? Vamos nos aprofundar mais aí em um caso específico, né? A maioria não foram resolvidos. A maioria eles não conseguiram resolver, né? Mas assim, resolveram bastante casos, viu, McLeod? Não sei se você sabe bastante do assunto, se você já chegou a pesquisar sobre esse casal aí, o Ed e a Lorraine. Vamos falar especificamente sobre um caso que deu origem ao Invocação do Mal 3, né? O casal participou de dezenas de milhares de casos envolvendo fenômenos paranormais e possessões demoníacas, como o da boneca Annabelle e a casa de Amityville. Alguns dos casos de Warren já foram publicados pela Caveira em Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, Ed e Lorraine Warren, Lugar Sombrio, e Ed e Lorraine Warren, Vidas Eternas. São 3 livros, né? No cinema, os filmes focam no trabalho dos demonologistas, que são os da franquia Invocação do Mal, além de outras produções do mesmo universo, como Annabelle e A Freira. Vamos falar sobre o caso Ernie Cheyenne Johnson. Apesar do plot não ter sido divulgado em detalhes, sabe-se que a história real que inspirou o longa é o de Ernie Cheyenne e Johnson. Foi a primeira vez em que a possessão demoníaca foi utilizada pela defesa em um tribunal nos Estados Unidos para tentar inocentar o acusado de um assassinato. No dia 16 de fevereiro de 1981, Johnson e sua namorada Debbie Gatesell se reuniram com a irmã dele, Wanda, a primeira de 9 anos dela, Mary, e o senhorio deles, que também era o empregador de Debbie, chamado Alan Bono. Durante o almoço, eles beberam bastante e em seguida a namorada de Johnson levou as demais garotas para comprar pizza. Mas quis voltar rapidamente, temendo que algo ruim fosse acontecer. Quando elas voltaram, Bono estava completamente embriagado e agitado. Todos saíram do recinto a pedido de Debbie, exceto Bono, que agarrou Mary e se recusava a soltá-la. Com isso, Johnson retornou ao cômodo e exigiu que ele soltasse a menina.
A muito custo, ele fez isso e Deb tentou apaziguar os ânimos entre seu namorado e o senhorio. Ela e Wanda tentaram em vão afastar Johnson de Bono, que foi esfaqueado repetidas vezes pela faca de bolso de Ernie, Cheyenne Johnson. Ele morreu poucas horas depois. Depois disso, o assassino foi encontrado a cerca de 3 quilômetros do local do crime e conduzido ao centro de detenção de Bridgeport. Johnson alegava não ter lembrança nítida dos fatos. Em 1981, a cidade de Brookfield, em Connecticut, completaria 193 anos, sem homicídios. No dia seguinte ao assassinato, Lorraine Warren informou a polícia de Brookfield que Johnson estava possuído por um demônio. Quando o crime havia sido cometido, houve muito furor da mídia em torno do caso, principalmente pelo envolvimento de Ed e Lorraine Warren. O advogado de defesa, Martin Minella, seguiu por esta linha para alegar a inocência de seu cliente, defendendo que ele só agiu daquela forma por causa da possessão e que tinha provas. Analisando os fatos neste ponto da história, parece um tanto surpreendente que Lorraine Warren se envolveria tão rapidamente no caso. Porém, ela e Ed já haviam tido contato com Johnson por causa de outro caso próximo de possessão demoníaca, de David Gratzel, o irmão de 11 anos de idade de Deb. Durante uma mudança, David viu um homem que ameaçou causar mal aos Glatzel. A família não levou o episódio muito a sério e achou que se tratava apenas de uma desculpa do garoto para não ajudar com as atividades. Porém, a partir deste dia, coisas estranhas passaram a acontecer com ele. Vamos lá. Ele chutava, mordia, cuspia, falava palavrões horríveis e às vezes parecia estar sendo estrangulado por mãos invisíveis. A mãe do menino, Judd, também relatou que David acordava aos berros, descrevendo um homem de olhos negros, rosto fino e características animalescas, com orelhas pontiagudas, chifres e cascos. O menino não tinha histórico de assistir a filmes de terror ou de inventar mentiras. Conforme os pesadelos pioraram, David acordava com hematomas e arranhões. Não demorou muito para que ele começasse a ver o homem assustador também durante o dia. Durante este período, Deb pediu que Johnson ficasse com ela e sua família para ajudar David nesta fase. Eles chegaram a pedir ajuda para a Igreja Católica, que enviou um padre para abençoar o lar. Aparentemente, isso apenas irritou ainda mais o demônio. David começou a agir ainda mais estranhamente, com direito a sibilos, a falar com vozes diferentes e a citar a Bíblia. A família se revezava para observá-lo durante o sono.
já que ele frequentemente acordava com convulsões. Os Gatesel recorreram ao casal de demonologistas. Em uma entrevista à revista People, Lorraine declarou que enquanto Ed entrevistava o garoto, ela viu uma névoa preta próxima a David, um sinal de que algo maligno o cercava. Deixa eu ver. Os pais dele também buscaram ajuda psiquiátrica, que não encontrou nada fora do comum. Para os Warren, estava nítido que se tratava de um caso de possessão demoníaca. Aí é o que a gente fala, né, gente? Ah, mas pode ser psicológico. Tá, procuraram um psiquiatra e não detectou nada no menino. E aí? O que a ciência explica agora? Obrigada pelo like, Eris. Já continuo para vocês, viu, gente? A maioria foram resolvidos. Tem casos sem solução, infelizmente. Indo de Durmas, mas o apoio fica aqui. Obrigada, Zeus. Obrigadão. Né? O menino não tinha nenhum transtorno psicológico, não é verdade? Deixa eu colocar aqui. Que não tá para repetir, é? Aí que tá, né, gente? O que é? O que vem a ser isso? Né? Vai no psiquiatra, não acha nada. E aí? O que explica? Tá louco? Deixa eu continuar aqui para vocês. A diocese local admitiu que investigou o caso, mas nunca divulgou qualquer detalhe. Ed e Lorraine contaram com a ajuda de alguns padres para conduzir 3 exorcismos menores. Dizem que nessas sessões David levitou, xingou, parou de respirar e até mesmo previu o assassinato pelo qual Johnson seria condenado. Pois é.